A palavra de hoje é em frente. E eu quero que você escute um pouco desse louvor, porque é ele que está falando comigo. Ele vai falar com você também. Você já viu falar em prova que te amadurece? Tem hora que a gente passa por elas. E deixa, põe nas mãos dele. Onde você vê deserto, ele vê processo. Ele tá te dando experiência. Deixa do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, então eu confio em mim. Confia. Deixa os seus projetos comigo. Coloca na mão dele. Coloca. Deixa ele trabalhar do jeito dele. É muito melhor. Deixa acontecer no tempo dele. O amanhã não te pertence, não pertence a mim. Mas o processo é dolorido. O processo é... Muitas vezes você quer paralisar, você quer ficar pelo caminho. Mas os planos do Senhor é sempre melhor. Sabe, ter que deixar nas mãos do Senhor e esperar Ele trabalhar? É o dia de hoje. O dia de hoje, a palavra dele vem de encontro ao meu coração e diz: em frente, segue em frente e enfrente as situações que estão aparecendo, os desafios. Sabe quando você sente que você precisa parar um pouco, respirar para você poder avançar com mais fôlego? Existe esse tempo, mas existe o tempo de Deus falar-te em frente à situação. E hoje, lá em 1 Reis 19:4, diz assim: e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Aquele momento, bom dia, sua linda, aquele momento em que você para e quer desistir da vida, quer desistir de tudo, as lutas estão enormes e você fala: eu não vou dar conta. E você quer fugir? Pois é, existe dias assim, não existe? Você já passou por eles? Porque tudo passa,
tudo passa. Eu tô te falando de algo que eu vivo, eu não tô te falando de algo que eu não vivo. Lembra que o nosso combinado aqui é falar das experiências que a gente tem com Deus, das minhas experiências no dia a dia. E ontem eu tive uma experiência muito impactante. Sabe quando você tem que voltar para um lugar que você não quer estar, mas que você precisa voltar? São enfrentamentos que Deus faz você viver. Ontem, amados, eu me vi num evento chamado Pão e Circo. Você já viu falar? Pois é. Mas eu tinha que estar. A gente precisa viver todo o processo. Não adianta você querer eliminar, sair correndo, fugir. Ei! Você precisa viver o processo. Você precisa passar por tudo aquilo que Deus quer que você passe. Então, isso aqui era uma fuga. Era alguém querendo desistir, porque olhava para o cenário e o BO era gigante. E é por meio do processo que amadurecemos para alcançar o que Deus tem para as nossas vidas. Ontem, falando com uma amiga, ela falou, e se Deus estiver colocando nas suas mãos milhões de pessoas, o que você vai fazer? Você vai ficar paralisada? E se Deus está te preparando para cuidar de vidas, você vai ficar paralisada? E se Deus está te levando, Deus está te separando para viver o que Ele quer, e você simplesmente parou, em vez de enfrentar a situação, você resolveu fugir dela. Então, amados, hoje é por meio do processo que amadurecemos para alcançar o que Deus tem para as nossas vidas. E muitas vezes Deus permite, Deus nos mostra as situações, Deus nos deixa passar por ela, para que nós realmente conhecemos as pessoas, para que a gente possa entender o universo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e nós precisamos entender isso. Eu que conheço a palavra, que sou filha amada do Pai, eu tenho que entender que não é para me matar, é para me fortalecer. É para que eu crie uma casca e aguente, suporte o deserto. Lembra? Ele prometeu, nada te faltará nela. E esse nada te faltará não quer dizer que não venha lutas, que não venha desafios, mas fugir não é opção. Fugir é uma resposta comum diante das crises e conflitos. Uma tentativa rápida de escapar das responsabilidades que nos desafiam. Casais, pais, filhos, enfim, muitas vezes optam pela fuga, evitando o enfrentamento de compromissos essenciais. Você já passou por isso? Quantos casais se distanciam, se separam por receio de encarar a responsabilidade de fidelidade e honra? Quantos pais, sentindo-se incapazes, fogem da tarefa de educar os filhos, especialmente no que diz respeito à disciplina? E quantos filhos fogem do lar em busca de uma falsa liberdade? A fuga de Deus também é uma realidade para aqueles que relutam em assumir o compromisso com a santidade. É forte, né? Porque muitas vezes você vê o mundo e você fala, não tenha inveja. Hoje eu li sobre isso de manhã. Deus estava falando comigo. Fugir para não assumir o compromisso da santidade. Muitas vezes a mesa está farta, os manjares estão à disposição. Satanás só está esperando você se lambuzar neles.
E aí vem as lutas, vem os desafios. A fuga de Deus também é a realidade. Todos, ou talvez alguns, vão querer fugir. Quando a luta vem, quando bate a dificuldade, a natureza humana, ilustrada pela fuga de Adão e Eva após o pecado, mostra como esse comportamento está enraizado em nossa carne. Porque fugir é mais fácil? Não, não é fácil fugir também. Não é fácil fugir também. Muitas vezes você quer jogar a toalha e fala, chega, não aguento mais. Mas esse chega, não aguento mais, é para você falar, chega dessa situação. Eu vou enfrentar, eu vou para cima. Você não vai me vencer. Essas lutas não vão me matar. Eu não vou desistir da minha família, da minha casa, dos meus filhos, do meu marido. Eu não vou desistir, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, está comigo. E você olha para o mundo, tá tudo festa, tá todo mundo alegre, comemorando, brincando, se esbaldando. E você fala, isso não é justo. Mas justo é o meu Deus, que está guardando a minha casa, a minha família. Bom é o meu Deus, bom é o meu Pai. E se Ele está permitindo, Ele está me lapidando, Ele está me passando por um processo que eu posso até não entender. Mas é para a edificação da minha carne, para a edificação da minha casa, para o fortalecimento da minha família. Porque na hora certa, quando a vitória chegar, ela é justa, ela é fiel e ela é limpa. Então ele falou para mim hoje de manhã, não fuja. O processo é necessário para o seu amadurecimento. Você precisa estar lá para você enxergar e ver tudo aquilo que está acontecendo e decidir se você quer fazer parte daquilo ou não. Ou se você está lá para fazer a diferença de verdade. Até mesmo profetas de Deus como Elias sofreram essa pressão, a fuga motivada por medo, insegurança ou culpa diante do peso do pecado. Mesmo compreensível em certos momentos, a aversão ao confronto revela raízes não resolvidas. E é isso mesmo. Enfrentar a orfandade, por exemplo, exigiu de mim, ele fala, superar o receio do confronto, pois este nos retira da plateia e nos coloca no ringue para lutar. Eu me senti assim ontem, sabe quando você está pisando num campo minado? E encarar os meus medos, os meus desafios. Não é fácil, não foi fácil, mas eu preciso fazer. Paz, Gesa, tudo bom? Eu preciso viver o processo. Por quê? Porque é para o meu amadurecimento, para alcançar o que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, nós precisamos enfrentar os desafios. E muitas vezes estar no meio dos escarnecedores não quer dizer que nós estamos fazendo parte da mesa deles, mas é que estamos ali para ser a diferença, para fazer a diferença naquele ambiente, para ser luz naquele lugar. Mas lembre-se bem, Deus te separou, você tem uma marca. Agora, se você entrou na roda dos escarnecedores e resolveu se lambuzar com os manjares que está lá, isso aí é outra coisa. Isso aí é você e Deus. Mas Ele não te colocou ali para isso. E Ele falou comigo nessa manhã, lá no Salmo 73, diz, não tenha inveja dos ímpios,
Porque achando você que eles estão bem, que eles estão vivendo bem, que tudo aquilo ali é prazeres e glória, ei, não tem inveja. Porque o dia vai chegar e a mão do Senhor vai pesar sobre eles. E você tem que entender, hoje eu quero encorajar você a entregar todos os seus desafios, todos os seus problemas. Essa palavra que ninguém nem quer falar porque é muito, em vez de ceder à tentação de fugir ou tentar colocá-los debaixo do tapete, a resposta do Senhor para a sua vida é: encare as responsabilidades com fé e coragem. É crer que Deus já lhe deu a capacidade necessária para vencer e superar cada um deles. Eu tô falando para mim. Eu tô falando para você que antes de falar com você, Deus fala comigo. Eu tô falando, é para mim essa palavra. Eu pego para minha vida essa palavra hoje. Capacidade necessária de vencer e superar cada um desses desafios. Eu preciso deitar, eu preciso descansar, eu preciso, sabe, dormir um pouco, mas Deus quer que eu me levante antes. Eu não te fiz para fugir. Eu não te fiz para ser covarde, para virar as costas e falar eu não dou conta, eu desisto. Não. Deus te chama hoje para você encarar o desafio com fé e coragem, porque Ele já te capacitou. Ele já capacitou você. Você já tem a capacidade necessária para vencer e superar mais esse desafio. Por mais desafiador que seja o confronto, por mais desafiador que possa parecer, saiba de uma coisa. Saiba que esse é o caminho para que você alcance o que, Marisete? A transformação e o crescimento. Ah, é? É confrontar, é enfrentar. O confronto possa parecer, por mais desafiador que possa parecer esse confronto, você precisa confrontar, você precisa moer muitas coisas em você. O orgulho, por exemplo, quebre o orgulho, arranca ele fora da sua vida. E olhe para frente, olhe para Cristo. E lembre-se bem, ele foi moído. Ele foi pregado no madeiro. Ele morreu por mim e por você. Você acha que tá doendo? Imagine a dor que ele sentiu. Ele foi chicoteado. Ele foi colocar uma coroa de espinho em sua cabeça. A mão dele foi transpassada por um prego. Ele foi pregado no madeiro. Ele foi cuspido, escarrado. Ele foi. Ele foi. Ele precisava disso? Não. E você acha que tá doendo em você? Eu falei para mim mesmo hoje de manhã: levanta e anda. Tá doendo? Continue andando. Tá sangrando? Continue andando. É por meio do processo que amadurecemos para alcançar o que Deus tem para a nossa vida. Amados, não é fácil a caminhada. Ontem eu caminhei no desfile lá em Várzea Grande. Sim, eu fui representando a BPW Várzea Grande, fazer parte do desfile do aniversário de Várzea Grande. 158 anos de Várzea Grande. Lembre-se bem, 158 anos de Várzea Grande. Leia Salmo 52. E a palavra-chave de hoje é superar. Superar a si mesmo. Você não precisa superar o outro. Supere você mesmo. Supere as expectativas suas. Coloque os seus planos, seus projetos na mão de Deus. E não peça a Deus para te matar. Peça a Ele para te capacitar.
Peça a Ele para te dar força para resistir o dia mau. Peça a Ele para que Ele te ajude. Peça socorro, clama-me e respondei-te-ei. A palavra dele lá no Salmo 91:15 é a parte do Salmo que eu mais gosto. Porque ele diz assim: clama-me e respondei-te-ei. Eu estarei contigo, filha, hoje mesmo, para te socorrer, para te falar que eu sou o seu Deus, que eu sou o seu Pai, que eu estarei contigo e te mostrarei a minha salvação. Ele vai mostrar o caminho, Ele vai mostrar a salvação, Ele vai te dar a direção. Coloque os seus planos, seus sonhos, seus projetos. E na hora que você não estiver resistindo mais, chore, mas chore na presença de Deus, chore nos braços do Pai, no colo dele. Ele vai cuidar de você. Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado da minha casa. Ele tem cuidado dos meus. Não tem sido fácil, não tem sido fácil. Mas ele falou em frente. Não é hora de recuar. Não é hora de pedir. Lembre-se, eu te dei a Valentina, ela fez 10 anos. Você tem a Melina, uma neta. Você tem uma responsabilidade, uma geração. A sua geração terá 1000 anos de bênção ou 1000 anos de maldição. Você escolhe. Ei, você escolhe o que você deixará para a sua geração. 1000 anos de bênção ou 1000 anos de maldição? Porque o que você está plantando hoje, eles podem colher, né? Não é podem, eles irão colher. Porque você é responsável pela sua plantação. Eu sou responsável pela minha plantação. O que eu estou deixando de legado? O que eu estou deixando de legado para a minha geração? Eu sou responsável pela plantação. Não adianta você querer colher o que você não plantou. Você precisa plantar para você colher. Então plante coisas boas, plante bênção, plante uma boa semente para gerar frutos bons. Porque uma hora ou outra ele vai germinar, ele vai nascer, ele vai crescer. E depois não adianta você falar que você não... por que eu estou passando por isso? Porque você plantou. Então, plante coisas boas. Porque do mesmo jeito que você vai receber bênção, você pode receber maldição. Depende da sua plantação. Depende do que você está plantando. Mas lembre-se bem, no meio do deserto, ele pediu a morte. E ele disse, já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Ele reconheceu a sua pequenez, ele reconheceu que ele não suportava, que ele estava fraco. Você precisa suportar, mas no dia que não suportar, fale para Deus. Eu falei com o Senhor hoje de manhã, falei, Deus, me tira desse lugar, me tira dessa situação, me tira desse conflito, desses desafios que eu estou vivendo, Senhor. Eu não aguento mais. Eu preciso que o Senhor venha sobre a minha vida, que o Senhor me dê discernimento, me mostre o caminho. E ele diz, é por meio do processo que amadurecemos para alcançar o que Deus tem para a nossa vida. E ele falou comigo, em frente, enfrente o desafio e siga em frente. Não tem como retroagir, não tem como voltar para trás, não tem como voltar no tempo. Então, o que ele quer dizer para mim hoje? Avance, avance, avance e avance. Enfrente o dia mau e ele fugirá de você. Que Deus te abençoe, que abençoe a sua casa, que abençoe a sua família e que nessa sexta-feira você tenha o discernimento. Porque a palavra-chave de hoje é superar. Superar quem, Marisete? A mim mesmo, aos meus desafios, aos meus conflitos, a tudo que eu estou passando. Superar. E lembre-se bem, viva o processo, porque ele é necessário. Ele vai nos amadurecer para que possamos viver tudo que Deus tem para nós. Tá bom?
Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família. Compartilhe essa live. Vai que tem alguém precisando ouvir essa palavra hoje. E o nosso Café com Deus Pai, ele sempre vem trazendo uma palavra para nos confrontar, para nos desafiar e para nos fazer crescer. E que hoje essa palavra faça com que você enxergue que você está debaixo da poderosa mão de Deus. Por mais que o dia mal chegue, Ele vai cuidar de você. Porque Ele foi o único que prometeu que estaria com você e comigo todos os dias da nossa vida. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. E Ele sempre estará conosco. E tudo isso vai passar. Basta você resistir. Resista mais um pouco. Avance. E lembre-se bem. Em frente, e você vai entender que é em frente aos desafios, em frente ao dia mal e em frente. Siga em frente. Retroagir não é opção, tá bom? Que Deus te abençoe. Um abraço.